Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians aqui no Jogo Aberto. Bora ver aqui como é que estão repercutindo a vitória do Coringão. Não preciso nem dizer para você que o Ronaldo Giovanelli aloprou geral aqui no programa de hoje. Enalteceram a atuação do Corinthians dentro do Canindé. Eu sei que foi um jogo difícil. Falaram aí do heroísmo do Hugo Souza, falaram do tamanho do Dorival aí nas Copas. Tá bem legal o vídeo aqui de hoje. Então curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel para sempre receber as notícias e informações do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. 1-1 no tempo normal para Portuguesa e Corinthians. O Vitinho no finalzinho, aos 93, conseguiu empatar o jogo. E nas penalidades, a estrela brilhou para Hugo Souza. O duelo entre Portuguesa e Corinthians fez o torcedor relembrar do quanto o estádio dividido pulsa diferente em São Paulo. A festa fica incrível. Quem ganha com isso é o futebol. Hugo já mostrou cedo que seria uma noite daquelas. Quase que esse vacilo de Alan custou caro para o Corinthians. Zé Vitor lançou para Maceió. O atacante ficou de frente para o goleiro do Timão. Aos 23 minutos, Hugo Souza derrubou René dentro da área. Klaus marcou o pênalti. René cobrou. Hugo se redimiu. Deu ânimo para a equipe de Dorival. Quando André Ramalho se enrolou, Zé Vitor aproveitou. De primeira, mandou pro gol. Os donos da casa voltaram para o segundo tempo com a meta de confirmar a classificação. A melhor chance do Corinthians foi nesse cruzamento de Bidu para Pedro Raul. O centroavante tinha acabado de entrar. A Lusa ficou bem perto de ampliar. Primeiro com o Maceió no contra-ataque, depois com o René. Tudo parecia resolvido, mas sabe como é? Com o Corinthians geralmente é mais sofrido. Nos acréscimos, Mateuzinho lançou bonito para Vitinho marcar um golaço. O primeiro dele com essa camisa. Tudo igual. O Corinthians estava vivo. 1-1 no tempo normal, pênaltis no Canindé. Garro foi o primeiro a cobrar. Bertinato defendeu. A pontaria estava afiada, todo mundo fazendo bonito. Hugo e René voltaram a ficar frente a frente. E mais uma vez, Hugo foi melhor. O Corinthians ficou na frente na batida do Mateuzinho. Gustavo Henrique, além de converter, ainda provocou. Eu não lembro que o goleiro falou alguma coisa pra mim, mas ele falou que ia meio que pegar o pênalti, que ia bater nele e voltar. Aí quando eu fiz gol também deu uma provocada e isso faz parte do futebol. Nas alternadas, Hugo brilhou e defendeu a cobrança de Kawari. 8-7. Hugo, o herói do Timão! No sufoco, o Corinthians conquistou a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. Na próxima fase, o Timão vai enfrentar o Novo Horizontino fora de casa. Esse tipo de jogo, cara, é muito complexo, você não pode errar, você tem que ter uma assertividade muito grande. E isso acabou nos prejudicando na parte final, mas o jogo em si nosso foi um jogo muito bom. Voltando a falar da estrela da noite, Hugo é o terceiro goleiro com mais pênaltis defendidos pelo Corinthians, 14 no total, ultrapassando Gilmar. Só fica atrás de Ronaldo Giovanelli e Cássio. Difícil chegar neles, hein? Mas vamos tentar. A boa fase faz com que ele sonhe cada vez mais com uma vaga na Copa do Mundo. Quero muito, vou trabalhar muito para que eu possa, se Deus quiser, realizar o meu sonho da minha família. Claro que atuações como essa me ajudam a estar mais próximo disso. Ele foi fundamental na noite de hoje, foi decisivo, é um jogador em nível de seleção brasileira, que ele continue trabalhando para que essa evolução seja ainda maior e ele alcance todos os objetivos traçados na carreira que tem. Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista de Futebol. Hugo, o pegador de pênalti. Vai um ano mais ou menos até que os jogadores da Portuguesa assimilem o que aconteceu, porque o jogo estava 1-0, a Portuguesa se classificando.
E aí o Dorival fez aquela mexida tripla, entre eles o Vitinho entrou no jogo, fez a diferença, fez o gol. E aí nas penalidades, o Hugo foi o herói completo, tem um aproveitamento, concordo com o Ronaldo, elevadíssimo. Ele tem essa aptidão, esse talento para poder defender pênaltis, mas o Corinthians também, com exceção do Garro, foi muito bem nas batidas, todos seguros, batidas diferentes, variadas, e a Portuguesa se perdeu. Quando foi para os pênaltis ali, o Corinthians acabou já levando, porque tinha um goleiro e tinha batedores confiantes. E geralmente quando você toma um gol depois dos 45 minutos na prorrogação, a equipe que faz esse gol, ela vem motivada para os pênaltis, né? E foi o que aconteceu com o Corinthians também. Agora eu vou deixar um recadinho aqui para o setor defensivo. Tanto para a Portuguesa, vai servir para a Portuguesa, como serve para o Corinthians também. Primeira coisa, desatenção. Ou senão você comemorar muito antes da bola, antes do juiz apitar o final do jogo, isso se incomoda. Então sempre você tem que estar atento, o setor defensivo tem que estar com a cara amarrada, um olhando para o outro, cobrando o outro. Isso serve também para o lado do Corinthians pelo seguinte, no jogo valendo aí uma classificação, você não pode mexer no setor onde está entrosado ali uma zaga. Isso fica pro Dorival, que tirou o menino, o Gabriel Paulista, que tava com problema, então se tá com problema não fica nem no banco. Jogo decisivo, você tem que ter os melhores do setor defensivo. E cara amarrado até o final. Não é você no começo do jogo chutar uma bola pra lateral, começar... Você tá gastando energia, filho. Fica a dica pro lateral da Portuguesa aí, que o jogo inteiro aqui, ó, e no final toma a bola nas costas, salta isso aqui do chão. Então, isso são coisas que você vai aprendendo conforme a sua carreira. Você vai ficando cascudo, né? Que a gente ficou cascudo também, a gente começou a aprender. A gente não sabia tudo, né? Logo no começo. O cara tá chamando a torcida pra si, rapaz. Sim, você tá cobrando... mas chama a torcida no final que apitou. E aliás, as duas torcidas fizeram um espetáculo maravilhoso, lindo no Canindé. Lindo. É bacana isso, não é? Numa fase decisiva, o quanto... A gente já sabe que no Corinthians isso é normal, acontece sempre, a torcida é o 12º jogador, mas os torcedores da Lusa também, Cicinho, foram bem. Agora, a gente vê que a Portuguesa, se era para classificar, era no tempo normal. Nas penalidades, realmente foi longa a série, mas o Corinthians levou a melhor. Renata, as torcidas deram show e também a Portuguesa, né? O esquema tático engoliu o Corinthians. O Corinthians não conseguia trocar passes, né? O básico do futebol, que era domínio e passe, o Corinthians não fazia. Então, assim, tudo isso por questão da armação e do posicionamento da equipe da Portuguesa, que poderia ter matado o jogo e não matou. E o Corinthians, ele atingiu um patamar no futebol hoje, né, com todas essas mudanças, de frieza. Então, para quem está assistindo, parece que a qualquer momento vai fazer o gol. E se vai para os pênaltis, aí já é meio caminho andado, porque parece que o Corinthians quer levar para os pênaltis. Agora o Corinthians fez o gol, eles não corriam mais. O normal de time grande é o quê? É aproveitar o ímpeto ali, o incentivo da torcida. O Corinthians não. Cozinhou ali o jogo no finalzinho e levou para os pênaltis. Aí, irmão, bater pênalti no Hugo, eu bati um pênalti na minha carreira e errei. Então, assim, eu não aconselho ninguém. Então, eu sei como que é, o gol ficou pequenininho. E quando você já passa do 5º pênalti, outros jogadores que não são tão acostumados a bater penalidades são acionados. Ronaldão, pintou o bicampeão paulista? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu vou fazer mais uma vez a previsão, porque quando eu faço esse tipo de coisa aqui, vocês ficam com medo. E eu adoro ver vocês com medo. Porque até aqui vocês falaram, o Corinthians não vai nem classificar. Então o Corinthians, deixa eu falar pra vocês de novo. Vai. O Cici falou que era o Bragantino que ia passar e depois mudou de ideia, aquela coisa toda. Aqui é o seguinte. Não, São Paulo o Corinthians, campeão, quando chega, vocês sabem o que acontece. Ontem não era nem pra chegar, porque a Portuguesa foi melhor. A verdade é essa. O Hugo foi gigante também, menina Renata, no jogo ali, porque teve 2 lances, cara a cara, que ele meteu essa bola pra fora, que era pra Portuguesa terminar o jogo com os 3 gols. Você aí. Vai falar do Engraçado que vocês nem mencionam o turista holandês, né? Que só foi andar. Na hora H você vai ver. menciona. Talvez você nem veja, porque você não vai pra final. Mas na hora H vocês vão ver o meio Mas que eu você acho vai que um jogar. jogador, quando ele erra na partida e ele se recupera, é tão importante quanto qualquer outra coisa. Sim. Porque o Hugo, ele fez o pênalti, ele foi lá no tempo normal. E defende também. E o René ali se perde completamente. Depois errou também nas penalidades alternadas. Então o Hugo é um jogador que até quando ele não vai bem, ele consegue recuperar. E quando o jogador que bate o pênalti nele fala assim, eu vou inverter o canto, ele faz a mesma leitura e pega de novo. O Corinthians tá sentindo falta do Yuri Alberto. Os 2 jogos que o Yuri também. Alberto não jogou, Yuri, volta o logo, ataque Bibiano. passou dificuldade e tomou pressão.
tomou pressão tanto contra o Atlético Paranaense como agora contra a Portuguesa. Então vocês foram espertos, porque se você ganha no tempo normal, você ia pegar o Palmeiras. Você falou que o vocês Vitinho iam pegar ruim, o Palmeiras. que o Aí Vitinho se vocês quiserem empatar, para depois você pegar o Novo Horizontino. E não vai ser fácil o Novo Horizontino, não. Lógico que não. Eu tô falando pra você. Você tá achando que já passou, tá na final? Não, estamos na final, nós vamos pegar o Palmeiras e vamos ganhar de novo. Então não vai. Grava aí, ó. Nós vamos pegar o Palmeiras de novo. Então você está dizendo que o Palmeiras passa pelo São Paulo? O Cicinho já nem colocou o time dele, por que eu tenho que colocar? Agora a fralda tá escrita aqui, ó, fralda 2025, tá cheia aí. Bom, a gente É a deixa pra... E aí eu preciso falar do Hugo Souza, porque aí eu tô falando de um goleiro que ele, mais do que garantir os 3 pontos, e quando a gente fala de um mata-mata, ele é o chamado cara decisivo. Ele é o cara que, quando o sapato aperta, quando a coisa enrosca, ele vai lá e resolve para você. Muitas vezes é um centroavante que faz isso. É um meia, é um jogador mais articulado no setor ofensivo. Eu tô falando de um goleiro, porque esse goleiro, ele é espetacular. Quando a coisa aperta pro Corinthians, lá está ele. Hugo Souza. 14 pênaltis defendidos na história do Corinthians. Cara, ele chegou ontem, entre aspas, na cronologia do futebol, e ele já é o 3º goleiro mais pegador de pênaltis da história do clube, atrás apenas de Cássio e Ronaldo Giovanelli. 2 goleiros que ficaram no clube mais de 600 jogos cada um. O Hugo Souza é o 3º. Ele está atrás só deles. É impressionante. E desde que chegou, 3 títulos conquistados. E está indo para mais uma semifinal. É impressionante. Porque, assim, não é que a Portuguesa tenha tido grandes oportunidades, mas é um time muito bem compactado, que também impediu o Corinthians de criar grandes chances no jogo. E quando chegou, sempre levou perigo. E aí tem uma jogada em profundidade, em que o Hugo Souza, inclusive, acaba cometendo um pênalti. Porque ele está sozinho, dá o carrinho, erra o bote e acaba cometendo a penalidade. Só que ele vai lá e defende. Isso ainda no primeiro tempo. Ok, minutos depois sai o gol da Lusa, ainda no primeiro tempo, mas numa falha terrível do sistema defensivo do Corinthians. E aí, cara, é muito mais falta de atenção do que mérito da Portuguesa, embora, obviamente, né, se os caras chegaram ao gol é porque tem mérito na jogada. Mas é o Ranieri acossado ali por uma marcação alta, dando um balão pelo lado esquerdo. Aí a bola vai para a disputa entre o André Ramalho e um jogador da Lusa. O André acaba até vencendo a disputa, mas ela sobra na entrada da área, atrás da meia-lua, para o jogador da Lusa, que acaba desferindo o chute no cantinho. O Hugo até não esperava aquela bola, né, vai em cima dele, mas não o suficiente para fazer a defesa. 1-0 Portuguesa no primeiro tempo. E esse resultado, ele persistiu até os acréscimos, até quando o Corinthians empata no belo gol do Vitinho. Mas antes da gente chegar lá, tem muita coisa. Por exemplo, o Dorival, ele começou o time, a escalação, né, com um time basicamente titular, com o que ele tem de melhor e tudo mais, só que ao invés da escalação diante do... no jogo passado foi o Bragantino, Atlético Paranaense, que ele coloca ali o Memphis e o Vitinho no setor ofensivo, desta vez colocou Memphis e Guinegão para ver se, né, dava uma mobilizada. E aí no segundo tempo, quando ele percebe que, primeiro, o Corinthians está perdendo e ele precisa fazer algo, aí eu preciso chamar a atenção para o técnico do Corinthians, que sabe jogar Copas. É impressionante. Quando vem um mata-mata pro Dorival, ele parece que... tipo o Falcão, né, que era um filme do Sylvester Stallone, ele vira o boné pra trás, ele vira outra pessoa. É impressionante o que o Dorival faz em mata-mata. Ele sabe os caminhos, ele sabe o que fazer. E ele foi pra dentro do time da Portuguesa. Ele foi pra dentro. Porque aí ele botou o Kaique, ele botou o próprio Vitinho, que eu citei. E quando ele bota o Kaique, ele tira o Matheus Bidu, hein, que tá numa sequência muito grande de jogos, porque não tem o reserva pra ele, o Dorival até falou sobre isso. Ele botou o Dieguinho, ele botou o Pedro Raúna do Memphis, né, porque o Memphis também nitidamente sentindo o desgaste, né, ele perde um gol ainda no primeiro tempo, numa jogada muito boa, né, do Bidu, toca na direita, cruzamento, e aí o Memphis acaba perdendo o timing ali,
o Bidon, que também foi um jogador que teve lesão. Essa questão, gente, eu nem adianta eu ficar falando aqui pra vocês, porque eu acho que é consenso, né? Que muitos jogadores não vão estar na sua plenitude, que outros vão estar voltando de lesão, outros vão estar se lesionando, outros que estão jogando constantemente, eles vão ter problemas físicos e técnicos por conta da questão física. Não tem muito o que fazer. Essa é a realidade do futebol nesse momento. Mas visivelmente dá pra ver que o Memphis está sentindo a questão física. Ele perde esse gol no primeiro tempo, depois ele é substituído, entra o Pedro Raul no seu lugar para fazer a função de 9 mesmo, e aí o Pedro Raul me perde um gol no segundo tempo então assim, muita gente pede, né, chances pro Pedro Raul. Cara, assim, eu não vou cobrar do Pedro Raul que ele drible meio time, que ele faça uma jogada mirabolante vindo de trás, atacando o espaço, correndo, driblando 2, 3 jogadores. Eu não vou cobrar isso do Pedro Raul. Eu vou cobrar poder de finalização como um 9 de área que ele é. Porque se eu não puder cobrar nem isso, bom, aí não tem por que ele se escalar, né? Ele recebe um cruzamento do Matheus Bidu, mas assim, açucarado. Ponto futuro, a bola chega pro cara finalizar, e ele se enrosca, se atrapalha com a bola vai pela linha de fundo. Ele não consegue concluir de uma maneira positiva, não consegue finalizar bem. Pô, aí fica difícil. Porque a minha exigência é ao que ele sabe fazer de melhor, né? Imaginamos. E não aconteceu. Enfim, mas o Dorival tentou com ele para que houvessem mais cruzamentos e de repente ele poder aparar alguma bola naquele sentido. O Kaique, que é um jogador mais desenrolado, de 1 contra 1, de velocidade também. O próprio Vitinho. E aí, nesse caso, a mão do Dorival foi mágica. Porque o Vitinho nunca tinha marcado com a camisa do Corinthians. Mas a gente sempre fala, né? E eu sempre falo pra vocês, cara, o Vitinho tem qualidade técnica. Você vê que ele tem virtude. Você vê que ele tem talento. Você vê que ele rabisca, ele vai pra um lado, vai pro outro. Ele consegue ir pra linha de fundo, ele tem profundidade, ele corta pra dentro, ele tem o drible. Mas faltava, ou ainda falta, no Vitinho um acabamento. Sabe o que é o acabamento, né? O cara faz toda a reforma lá do teu quarto, da tua sala e tal, mas aí falta aquele detalhe final, né? Que é aquela pinturinha, que é pro rodapé não ficar com uma cor diferente da parede. Cara, o acabamento do Vitinho, ele é péssimo. Especialmente pela tomada de decisão que ele tem. Porque qualidade para finalizar ele sempre teve. Sempre teve. Acompanha ele no Inter, há muitos anos, depois dele ter surgido no Botafogo, depois no Flamengo, muito tempo. Então assim, eu sei da capacidade do Vitinho, especialmente em finalização. E ele não vinha aparecendo. Não falo mais nada, porque ele apareceu na hora certa. A gente está falando de acréscimos. O Mateuzinho teve liberdade, é verdade, avançou com a bola e aí deu um levantamento na medida pro Vitinho, que tinha só um marcador à sua frente. Ele cortou pro meio e chutou no ângulo. O goleiro nem viu a cor da bola. Esse é o Vitinho que fez com que o Corinthians o contratasse. Esse é o Vitinho que eu conheço. É o Vitinho que tem a capacidade de fazer esse tipo de jogada. Então, claro que tem muita coisa para resolver. Claro que o Corinthians não fez uma boa partida. Inclusive, chegou a ser dominado pela Lusa em determinado momento. A Lusa fez um gol no primeiro tempo. Teve um pênalti a seu favor. Então, é óbvio que as dificuldades elas aconteceram, mas aí entra o outro detalhe que eu vou falar para vocês e que eu já vinha falando nos últimos tempos. O Corinthians se tornou um time cascudo. Você pode argumentar do jeito que você quiser. Nossa, mas do Atlético Paranaense os caras jogaram melhor. Escapou do pior o Corinthians. Beleza, resultado final quanto é que foi? 1-0 o Corinthians, né? Ah tá, só para saber. Aí agora, nessa partida contra a Portuguesa. Não, mas a Portuguesa, veja bem, não sei o quê. Como é que terminou? 1-1 e nos pênaltis o Corinthians classificou. Porque é isso, gente. Quando você não jogar bem, você tem que dar um jeito de classificar. Porque é assim que é feito o futebol. Se você jogar bem, a tendência é que você passe, supere o teu adversário. Se você não jogar bem, você tem que ganhar dele de qualquer maneira. Tá, mas como isso, Chico? Você precisa ser melhor do que o teu adversário para passar por ele, não necessariamente no futebol. Você precisa ser melhor mentalmente. Você precisa ser estratégico. Você precisa ser cascudo. E isso o Corinthians tem sido. Olha, o Corinthians pega adversários pelo caminho, cara, e hoje ele entende que pode bater em qualquer um. E isso também é confiança. É confiança. Repito, não foi fácil. O Corinthians escapou
porque estava perdendo o jogo até os acréscimos do segundo tempo, mas aí é qualidade, né? Aí, quando o Dorival vai fazer as suas trocas, e ele percebe que essas trocas elas não caem tanto assim o nível titular, até nesse caso do Memphis pelo Vitinho, o Memphis não vinha entregando o que o Vitinho entregou depois que ele entrou. Então, é relativo também, né? Nossa, mas aí perdeu qualidade. Será? Às vezes não. Às vezes você tem um jogador que está melhor no banco de reservas, que não pode entrar, aquela coisa toda, o cara que é titular está um pouco escorado, aí você vai fazer uma troca, já dá uma oxigenada, já dá uma melhora. Bora lá, fiel, esse aí foi o Jogo Aberto de hoje, né? Se você chegou até aqui, é um prazer ter você aqui. Vai, Corinthians, saudações corintianas pra você. Se você puder, né, se inscrever, deixar o like. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians nesse canal aqui, bora lá, fiel, e você vai sempre ficar informado do timão aqui, sem nenhum tipo de sensacionalismo, né, compromisso com a verdade e tudo mais. Levamos o Corinthians aqui muito a sério e o seu tempo também. Então, se você chegou até aqui, né, muito obrigado pela sua audiência. Programa aqui hoje bem legal do Jogo Aberto, né, Ronaldão, sempre resenha. Cara, mas o Coringão é algo inexplicável. Você já agradeceu hoje por ser corintiano? Se você não agradeceu, para agora e agradece, velho. O Corinthians é algo que você, na verdade, você nem explica, né? Você sente. Só quem sabe, mano. Não tem como você explicar, por exemplo, pra um cara que torce pro outro time o que é ser Corinthians, velho. Não dá. Mas o Corinthians é isso, né, mano? Tem essa mística que só quem é corintiano sabe. Eu vi ontem muito papo de pessoa falando o Corinthians forçou uns pênaltis para não pegar o Palmeiras, porque se passasse no tempo normal, pela pontuação do Campeonato Paulista, que é meio confuso, mas não é ao mesmo tempo, porque quando entra para a fase das quartas, semifinal, a pontuação continua correndo. E essa pontuação aí, ela significa que vai definir o chaveamento ali da semi. Mas aí o que acontece? Se o Corinthians passasse no tempo normal ontem, ganhasse da Portuguesa por 1 ou 2-0, sei lá, seja o que for, o Corinthians iria pegar o Palmeiras na semi. Tá ligado? Como o Corinthians passou nos pênaltis, porque empatou, então somou só um ponto, ele pega o Novo Horizontino. E aí tem muita gente, isso aí foi estratégia, pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, o Corinthians não tem isso de ficar escolhendo quem vai pegar, não. É quem tá do lado de lá que fica preocupado, mano, quem vai jogar com a gente. O Corinthians não faz conta pra pegar ninguém, é eles que fazem conta e ficam todo borrado lá pra pegar nós. Aqui é Corinthians, mano, não tem isso não. Então, geralmente quem fala isso, eu sei, né? Eu sei que aqui eu falo pra pessoas que não são anticorintianas, mas quem fala isso é anti quem tem dor de cotovelo. O Corinthians não escolhe adversário, parceiro. Quem escolhe adversário, quem tem que temer ao Corinthians é quem tá do lado de lá, não é quem tá do lado de cá, não. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos que vamos. O Coringão é inexplicável, né? Vai pegar o Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista. Viaja, né, primeiro pra BH para enfrentar o Cruzeiro fora de casa, jogo dificílimo. E aí, né, eu penso o desgaste. Acho que o Dorival vai com um time mistaço, time B pra lá, né? E aí volta pra decisão. E é isso. E do outro lado nós temos, né, o clássico lá deles, Palmeiras e São Paulo. Quem passar vai pra final e pega eventualmente o Corinthians, que vai passar pelo Novo Horizontino. O Novo Horizontino fez a melhor campanha do campeonato, hein, mano? Vai ser um jogo bem... Contra a Lusa foi difícil, imagine contra o Novo Horizontino. Mas é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, um forte abraço, obrigado aí. Já se inscreveu? Deixou o like? Por favor, faz isso aí, dá uma força pra nós, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!